Llama por la presencia del Señor. Llama por la presencia del Señor. Proclama el nombre del Señor. Proclama la gloria del Señor ahí sobre su casa. Proclame esta glória. Chama a existência em peça. Usa a tua boca para chamar a presença do Senhor sobre a sua casa. Usa a tua boca para criar na glória do Senhor se manifestando aí sobre a tua vida, sobre seus problemas. Oh, Espírito Santo de Deus, que a tua glória, Senhor, que a tua glória, que tu Shekinah estenda sobre cada casa, que a tua glória estenda sobre cada vida, Senhor. Aleluia. Rama-subi, canta, Rama-shébia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem me hablado esta semana. Esses dias para mim tem sido um pouco... Não tem sido fácil, tem sido difícil, sabe? Mas a palavra do Senhor diz que quando a presença do Senhor se manifesta em nossa vida, Ele cambia todo, Ele corre tudo aquilo, sabe? Aquela estrutura, aquele tempo, aquela vida difícil, e hace tudo fácil. Essa semana, a semana passada, eu sou uma pessoa que a mim me encanta fazer as coisas do Senhor. Mas a mim não me gusta fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. E muitas vezes, quando as coisas do Senhor não saem da maneira que nós outros queríamos que saíra, não sai da maneira que nós outros proclamamos que saíra, nós outros muitas vezes nos frustramos, muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes descemos, o que eu estou fazendo, é errado, o que tenho que fazer, tenho que desistir, o que vou fazer? E de verdade, na semana passada, eu até pensei em desistir, porque eu disse ao Senhor, Senhor, se as fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, que haga outro, que haga melhor que eu, porque a mim não me gusta. As coisas do Senhor é sério. Muitas vezes vemos tanta gente jogando com as coisas do Senhor, sabe? E as coisas do Senhor é algo sagrado. E é sobre isso que hoje eu quero falar
través da palavra do Senhor. Porque eu, esta semana, eu hasta disse, a semana passada, foi domingo passado, eu estava falando com minha suegra eu disse a ela, estava aqui em minha casa e eu disse, ai, a mim não me gusta fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Sabe, aqui estamos vivendo um tempo que eu tive que trazer a igreja para minha casa. Para mim, estar ministrando aqui é algo novo, para mim eu tenho uma dificuldade. Pero o Senhor, sabe? O Senhor sabe disso. E quando tu prepara, tu passa toda a semana preparando. E quando tu empieza a ministrar aqui, sabe? As coisas não saem como é previsto. E isso me frustrou muitíssimo. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu vou buscar um lugar que possamos, sabe, estarmos aí ministrando solamente, não usar mais o Face, não estar ministrando mais assim, sabe? E eu pensei, e a palavra do Senhor, eu estava comentando com minha suegra disse assim, não retire a presença do Senhor da sua casa, não retire a arca do Senhor da sua casa. E sabe, aquilo me entrou por el ouvido, saiu por el outro. E eu, por la noite, meu filho menor, a Gabriela, começou a chorar às 5 da manhã e despertou e eu perdi o sonho. E eu falava com o Senhor e dizia, Senhor, que vou falar? Dá-me uma palavra, Senhor, para domingo. E o Senhor me disse, não retire minha presença da sua casa. Não retire a arca de sua casa. E me hizo levar esta palavra que eu quero compartilhar contigo. Sobre a vida de Obed-Edom, quando ele levou a arca do Senhor para sua casa, sua família foi transformada, sua vida foi transformada. E o Senhor me dizia, não retire minha arca de sua casa. Não se retire minha presença de sua vida. Está sendo difícil de pôr em minhas mãos, mas não retire. Enfrenta o que for necessário enfrentar, mas não retire minha presença de sua casa. Aleluia. Modeliana, cobre o papel para mim lá no banho, por favor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se tu puedes abrir sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Abrimos comigo em 2 de Samuel, capítulo 6. Aleluia. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos ler somente o capítulo 11, amém? Pero deixa sua Bíblia aí aberta, porque nós outros vamos fazer um recorrido por todo esse capítulo, amém? Que diz assim, lemos em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo de Deus. E estuvo a arca de Jeová em casa de Obed-Edom, Reteu, 3 meses. E bendigo Jeová a Obed-Edom e toda a sua casa. Glória a Deus. Glorifica o Senhor aí. Eu não posso ouvir a glória que tu está dando nesta hora em sua casa, mas o Senhor pode ouvir. Então se glorifique o nome do Senhor aí em tua casa, nesta hora. Diz a Ele que Ele é digno de toda glória, de toda honra, mesmo que nós não mereçamos, mas Ele está aí, a sua glória está aí. E a palavra que eu tenho para esta tarde é: não retires a glória do Senhor de sua vida. Não retires, não permita que a glória do Senhor se vá de tu casa. Está difícil para que a arca do Senhor permaneça aí. Porque eu sei que o Senhor corre as coisas que para mim e para ti é impossível de fazer. Pero essas coisas, quando eu não puedo, quando tu não puedes, é onde Deus empieza a trabalhar, porque o que nós outros podemos fazer, o que eu posso fazer, o Senhor deixa que eu haga, porque muitas vezes nós não temos que sair do comodismo e fazer, pero há coisas que já não estão no nosso alcance, pero em vez de desistir, permaneça firme, sino que ponga tus problemas, tus dificuldades na mão do Senhor e deixa Ele trabalhar por ti.
Déjela hacer aquilo que tu não puedes fazer, pero não desista. A palavra do Senhor nos diz aqui sobre a vida de Obed-Edom. E antes de começar a falar sobre a vida de Obed-Edom, eu quero fazer um resumo sobre esta história. Se tu queres ir comigo, fica marcar aqui para depois eu poder voltar aqui. Se tu queres ir comigo, em 1 Samuel, capítulo 4, eu não vou ler, mas eu vou resumir a história. A palavra do Senhor começa a dizer aí que a arca do Senhor foi roubada. Foi levada del pueblo los filisteus, roubaram a arca del Senhor. O que era a arca? A arca del Senhor era uma representação da glória del Senhor, da presença del Senhor no meio do pueblo. O desejo de Deus habitar em meio do pueblo. Era a arca del Senhor. Pero a palavra do Senhor diz que nos tempos de Eli, seus filhos, que foram escolhidos para cuidar da arca, para ministrar na casa do Senhor, eles estavam fazendo tudo o que não agradava a Deus. Eles tinham a arca, pero eles não tinham Deus da arca. Eles tinham a arca e a presença da arca, pero estavam fazendo caso. Estava fazendo tudo o que não agradava a Deus. E a palavra do Senhor diz que certa vez o povo de Israel foi a lutar, que essa história está no capítulo 4 de 1 de Samuel, depois tu lê aí. A palavra do Senhor diz que eles foram a lutar e perderam a batalha, 3.000 homens morreram. Perdão, 4.000 homens morreram, está no verso 2. E a palavra do Senhor diz que eles disseram, vamos pôr a arca. E eles traíram a arca. Pela palavra do Senhor diz que quando os filisteus viram que a arca, a presença do Senhor estava vindo, eles se quedaram com medo. As pessoas, os hebreus aí, os israelitas começaram a clamar, a glorificar a Deus. E a terra começou a temblar. E os filisteus disseram, que hagamos? Vamos contra o povo de Israel? Eles tiveram medo, porque a presença do Senhor estava chegando. Pero a presença do Senhor em meio do povo de Israel estava sendo usado não com honra. Eles não estavam honrando a presença do Senhor. Eles não estavam levando a arca do Senhor porque eles creiam que Deus poderia dar a batalha. Não, eles estavam usando a arca do Senhor como que posso dizer? Ai, se me foi a palavra. Glória a Deus. Eles estavam usando Saiu aqui. Eles estavam usando não porque eles creiam, porque eles estavam levando como talismã, como algo, sabe? Que eles levaram e creíram que Então, se Deus permitiu que eles perdessem, eles perderam a batalha, eles perderam. E a palavra do Senhor diz que a arca do Senhor foi roubada. Foi levada à presença do Senhor, no meio do povo de Israel. Sabe o que passou? A palavra do Senhor diz que quando vino um mensageiro falar a Eli já tinha seus 98 anos. A palavra do Senhor diz que quando ele disse, mira, levaram a arca do Senhor e morreu seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu que a arca do Senhor, a presença do Senhor havia ido do povo de Deus, ele caiu para trás da silla e morreu. E a palavra do Senhor diz que nesta hora a mulher de um de seus filhos deu a luz e o nome de seu filho foi se colocar o nome do filho de Icabod, que significa a glória do Senhor ha trasladado. Se foi a glória do Senhor do povo de Israel. E Deus permitiu que o povo, os filisteus, levaram a presença do Senhor, levaram a arca do Senhor. E a palavra do Senhor diz que por 7 meses a arca do Senhor se quedou em terra filisteia. A palavra do Senhor diz que eles correram a arca do Senhor. A arca do Senhor era uma caixa de madeira que era revestida de ouro.
Y ahí estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y un vaso de maná. Y ahí era la representación de la presencia del Señor. Pero escogeram, os filisteus escogeram esta arca e levaram e puseram aí na casa onde estava su Deus Dagón. Pero a palavra do Senhor diz que no primeiro dia por la noite eles oíram um oído. Estou no capítulo 5, estou fazendo um resumo. A palavra do Senhor diz que eles ouviram um ruído, e quando chegaram aí, Dagón estava prostrado. Eles levantaram novamente Dagón, e a palavra do Senhor nos conta que no outro dia, quando eles chegaram aí, estava Dagón com o cuello roto, com o ombro, estava com os braços caídos perante a arca do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Eles que quedaram com medo porque eles entenderam. E eles disseram, não, nós outros não queremos esta arca aqui. E aún mais, o Senhor começou a pesar a mão sobre a vida dos filisteus. Senão que começou a nascer neles tumores, começou a sair ratas por toda parte. E a palavra do Senhor diz que não, eu não quero aqui. Envia para Asdod. Não, Asdod não quero. Envia para Gaza. Não, Gat, não quero. Envia para Ecrón. Não. Envia para Ascalon. E passou por 5 cidades. E aí a arca do Senhor se quedou 7 meses. E por onde a arca entrava, Deus pesava as mãos sobre a vida dos filisteus. Pela palavra do Senhor diz que eles foram constatar aí os sábios e disseram, que hagamos com isso? Teremos que devolver. E o sábio disse, não, pero tu não pode devolver de qualquer maneira. Vamos fazer tumores de ouro, ratas de ouro, um para cada cidade. Fomos contaminados para que o Senhor faça isso e nos perdona e que retire esta praga. E a palavra do Senhor diz que assim eles fizeram, correram um carro novo com vacas novas e puseram no carro a arca do Senhor e deixaram que as vacas guiaram o carro, e assim a glória do Senhor se foi e volveu para o povo de Israel. Pela palavra do Senhor disse que quando chegou aí, passamos para o verso 7, a palavra do Senhor diz que foram parar em Kiriat-Jearim. Pero a palavra do Senhor diz que quando era um lugar onde viviam os levitas. Pero quando chegou a arca do Senhor aí, sabes o que passou? Não era qualquer pessoa que poderia tocar em la arca. Depois nós outros já vamos entrar sobre isso melhor. Pero aqui diz que eles se alegraram porque a presença do Senhor havia volto todo, puseram em uma pedra, fizeram um sacrifício, pero eles miraram dentro da arca, e a palavra do Senhor diz que quando eles miraram, 50.070 homens foram mortos. Porque tocaram na arca e tentaram mirar no que havia dentro da arca. Então, sabes o que passou? Eles se quedaram com medo. Eu não quero aí a arca. Manda chamar aí outro pueblo aí, outros levitas, e que envie essa arca para lejos de nós outros, que temos medo. E a palavra do Senhor diz que eles, com muito medo, chamaram e mandaram a arca para a casa, glória a Deus, de Eleazar, no verso 7. E aí foram ungidas seu filho Abinadab para cuidar da arca. E a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 7, vieram os de Kiriat-Jearim, levaram a arca de Jeová e la puseram em casa de Abinadab, situada em el collado, e santificaram a Eleazar, a seu filho, para que guardasse a arca de Jeová. Desde o dia que chegou a arca a Kiriat-Jearim, passaram muitos dias, 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava em pós de Jeová. A palavra do Senhor diz que esta arca se quedou aí por 20 anos, e o povo começou a se lamentar. O povo se acordou da arca do Senhor. Pela palavra do Senhor diz que começou a reinar a Saúl. Se tu empiezas a ler a partir do capítulo 8, o povo pide a um rei, e Deus, não era o desejo de Deus, era o desejo do povo. E Deus levanta Saúl. Por quê? Porque Saúl era da maneira que o povo queria. Então a palavra do Senhor
diz que Saúl reinou por 40 anos. Pero Saúl reinou sem a presença do Senhor. A arca seguiu em la casa de Abinadab. A arca seguiu aí. Então, se Saúl reinou por 40 anos, 20 anos, a arca aí, que somamos 40, 60? 40, 50, 60 anos. Pero a palavra do Senhor não sigue por aí. A palavra do Senhor diz que quando muere Saúl, quem reina sobre Saúl é seu filho Isbosete, que reinou sobre 2 anos. E Davi reinou por 6 anos, 7 anos e 6 meses em Judá. Então, se nós outros vamos contar por aí mais ou menos, a arca se quedou na casa de Abinadab sobre 70 anos. Sobre 70 anos. E aí, onde eu quero começar a prédica nesta tarde, amém? Depois desse todo resumo, eu quero começar nesta tarde o que quero falar de parte de Deus para sua vida nesta hora. Pero a palavra do Senhor diz: como nós outros estamos vendo, sobre 70 anos a presença do Senhor se quedou, a arca do Senhor se quedou na casa de Abinadab. Pero nós outros não ouvimos nenhuma história de que a vida de Abinadab havia sido cambiada, que a vida de seus filhos havia sido cambiada, ou de algo sobrenatural, algo poderá suceder em sua vida e em sua casa. Pero aqui nós outros lemos em 2 de Samuel, no capítulo 6, que Davi empieza a reinar. Empieza Davi a reinar. E Davi se acuerda da presença do Senhor e del arca e diz assim: eu quero começar bem. Agora eu estou já em Jerusalém, eu sou rei aqui, eu já tomei posse de Jerusalém, já enfrentei uma batalha contra os filisteus, agora tenho Jerusalém, agora eu estou aqui e eu quero ir por la presença do Senhor. Onde está a arca do Senhor? Ai, Senhor Davi, sai na casa de Abinadab. Vamos por ela. A palavra do Senhor diz que ele se reúne 30.000 homens e se vai aí por el arca do Senhor. Estou falando do capítulo 6. Pela palavra do Senhor diz que quando ele vai, ele chega aí, corre na arca do Senhor de casa de Abinadab e vai levá-la para seu reinado, para a cidade de Davi, para Jerusalém, que era chamada a cidade de Davi. A palavra do Senhor diz que eles passando aí por la era de Nacon, do versículo 6, a palavra do Senhor diz que Usa estendeu sua mão à arca de Deus e la sostuve porque os bois tropeçaram. Quem era Usa? Usa era hijo de Abinadab, era hijo de Eleazar, era hermano de Abinadab. Usa cresceu vendo a arca do Senhor em sua casa. Usa cresceu vendo aí na casa, em sua casa que estava na presença do Senhor. Eu imagino que esta arca foi para ir usar, era jovem, ou era ninho, não sei. Pero ele cresceu porque eles eram levitas e os levitas recebiam de Deus instruções de como levar a obra do Senhor, como levar a arca do Senhor, porque as coisas do Senhor não é levada de qualquer maneira. As coisas do Senhor é levado com organização. E a palavra do Senhor diz aqui que os bois, que Davi socorreu bois. Correu uma carroça linda, toda de ouro, e puseram a arca, pero não era desta maneira que era conduzida a arca. A palavra do Senhor diz que os levitas que levaram a arca, pero os levitas, se tu vas comigo aí, eu quero levar a tu entender um pouco sobre isso. Se tu vai aí comigo em Números, no capítulo 4, na palavra do Senhor diz que no ministério dos levitas, eles tinham organização. Cada grupo de levitas, eles foram repartidos em 3. Havia os filhos de Coate, no capítulo 15. Havia os filhos do versículo 22, Gerson, e havia os filhos de Merari, que eram os... Por que
quero dizer para que tu compreenda. Havia os coatitas, havia os gersonitas e havia os meraritas. Quem eram estes? Depois tu vas a ler aí, tu vas entender. Eu não vou entrar muito aí. O que quero falar era sobre os coatitas. Quem eram os coatitas? Os coatitas, eles eram os filhos de Coate. Eles eram ministrados, eles eram apresentados delante de Deus e solamente eles poderiam ir carregando a arca do Senhor. No que hacía aqui, a instrução que Deus dá no versículo 15, no capítulo 4 de Número, verso 15. E quando acabem Arão e seus filhos de cobrir o santuário era coberto, aqui habla no verso 6, com um pano azul, com cuero. Por quê? Porque nem os coatitas poderiam tocar na presença do Senhor. Nem os coatitas poderiam tocar na arca do Senhor. Ah, por que isso? Organização. Deus tem organização. Deus não chamou cada um para a sua área. Deus chamou cada um para seu ministério. Não queira fazer o que Deus não chamou a ti para não fazer. Há regras. As coisas do Senhor é bem clara. E quando acabe Arão e seus filhos de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, quando haja de mudar-se o acampamento, vendrá depois deles os filhos de Coate, os coatitas, para levá-los, pero não tocará coisa santa, não seja que muera. Estas serão as cargas de los hijos de Coate en el tabernáculo de reunião. Lo que hacía Arão, os filhos de Arão, corria todo aquilo que foi chamado, neste caso, quem seria? O filho de Eleazar, Abinadab. Corria todo, preparava a arca do Senhor, ponia cuero, ponia um pano azul para cobrir, para que nada pudera ver a arca. Acuerda que os 50.000 homens morreram porque mirou a arca. Não se poderia mirar, nem mirar a arca. A palavra do Senhor diz aqui que os coatitas eram designados para levar a arca. Como era levada a arca? Com varas, e era puseram nem em seus ombros. A presença do Senhor tinha que ser levado por 4 homens. Não era para ser levado em carros. Como a palavra do Senhor diz que Davi foi aí, correu um carro guapo, mas não era assim que a presença do Senhor dava. Pela palavra do Senhor diz aqui que Uzá tocou na arca. Por que Uzá tocou na arca? Não era para tocar. Ele não era instruído para tocar. Ele não podia tocar lá. Pero ia cair. Não tem pero, não tem nada. Se Deus não ha dicho para não fazer, não haga. Pero eu quero ajudar. Te acorda de Saul, quando Saul tentou ajudar e foi esperar Samuel. Isto custou todo o seu reinado. Ele perdeu todo. Por quê? Porque Deus não quer excusa. Se Deus ha mandado fazer algo, se Deus ha instruído a alguém para fazer algo, que seja o que Deus ha mandado. Pero a palavra do Senhor aqui nos diz que Davi se quedou muito entristecido. El 7, e o furor de Jeová se estendeu contra Uzá e orou, e aí Deus, por aquela temeridade, e caiu aí muerto. Uzá morreu junto à arca de Deus, e se entristeceu Davi por haver herido Jeová Uzá, e foi chamado aquele lugar de Pérez Uzá, hasta hoje, e temendo Davi a Jeová, aquele dia digo: como há de venir a arca de Jeová? De modo que Davi não quis mais trazer para si a arca de Jeová da cidade de Davi. E lá hizo levar a Davi à casa de Obed-edom, el Reteu. Davi não quis mais a presença do Senhor. Pela presença do Senhor ia cambiar o reinado de Davi. Pero Davi não quis mais porque teve medo. Porque ele soube que ele não estava levando as coisas do Senhor como havia que ser. Ele não havia falado com... A palavra do Senhor diz que ele chamou os 30.000 homens. Ele não constatou os levitas como levar a presença do Senhor, como era levado a arca do Senhor. Foi boa a intenção de Davi? Foi boa a intenção de usar? Foi. Pela palavra do Senhor não tem nem sim nem não. Se a palavra do Senhor é assim, é assim. Pero eu orando e digo: Senhor,
Por que o Senhor permitiu isso, não é verdade? Aqui queremos chegar. Depois vuelto, onde eu estava ayer orando e falando com o Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que Obed-Edom recebeu o arca do Senhor em sua casa e lá honrou. E sua vida cambiou. A palavra do Senhor nos diz que por 3 meses a arca do Senhor se quedou na casa de Obed-Edom. E Deus cambiou toda a sua vida. Todo o que ele tinha foi bendecido por amor. Há uma tradução em português que a mim me encanta, que diz assim: e foi Obed-Edom bendecido por Deus por amor el arca. O segredo, ele tinha amor, ele tinha honra, ele honrava a presença do Senhor em sua casa. Era um prazer ter a presença do Senhor. E o que sucedeu com Abinadab? Abinadab se acostumbrou com a presença do Senhor e deixou de honrar. A presença do Senhor foi passando anos, foi passando 20 anos, foi passando 30 anos, 40 anos, 50 anos, quase 70 anos, se acostumbrou aí. Para ele não dava mais. Dava igual se a presença do Senhor estava aí ou não estava. Não se acostumbra com a presença do Senhor de sua vida. Porque, sabes o que, te acuerdas do que passou com o povo de Deus? Eles tinham a presença do Senhor, eles tinham a arca, mas não tinham Deus de la arca. Não despreze a presença do Senhor. Abinadab desprezou a presença do Senhor que estava em sua casa. Ele não soube honrar a presença do Senhor. Poderia ter outra história, 70 anos de uma vida bendecida. Mas nós outros vemos, foram 70 anos sem suceder nada. Pero 3 meses, el arca se quedou na vida e na casa de Obed-Edom. E Deus cambiou toda a sua casa. Deus cambiou todo o que ele tinha. Deus cambiou toda a sua família. E lá vem a palavra do Senhor, o que eu dizia. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que o Senhor permitiu toda esta catástrofe? E aí eu estava orando e o Senhor me hizo entender. Uzá, ele cresceu bem na arca. Ele cresceu com a arca do Senhor em sua casa. Seu padre, seu irmão, eles desprezaram a presença do Senhor em sua casa. Pero quando Davi vem e tenta levar a presença do Senhor para sua casa, quem vem conduzindo? Uzá. Pero quando chegar aí lá em el palácio de Davi, o palácio real aí de Davi, quem vai seguir ministrando aí? Quem vai ser o sacerdote que vai estar aí? Abinadab. Será que Abinadab ia cambiar? Será que ele ia seguir honrando se a presença do Senhor se quedou em sua casa e não foi honrada? Será que ele ia honrar a Deus aí no palácio? Será que a arca do Senhor ia ter o prestígio, o privilégio, ia ser honrado por Abinadab? Abinadab havia acabado o temor ao Senhor, assim como o povo, porque Deus permitiu a arca ser roubada. Por quê? Porque o povo havia se olvidado de Deus, estava buscando outros deuses. Para eles dava igual. Me acordei da palavra, a arca era sendo usado como amuleto por o povo hebreu. Aleluia. Aí, pero aqui, a palavra do Senhor diz que Davi diz: ai, agora como vou levar a arca do Senhor? E tampouco quero levar, porque tenho medo, não? Tanta coisa que ha passado. Pero Obed-Edom disse: não tenho medo. Aqui está minha casa. Podemos ir na casa de Obed-Edom. Minha casa está de portas abertas. Obed-Edom supo honrar a presença do Senhor. E a palavra do Senhor vem e nos diz que a vida de Obed-Edom foi cambiada. A casa de Obed-Edom foi cambiada. Pero a palavra do Senhor diz no verso 12: foi dado aviso a rei Davi, dizendo: Jeová bendecido a casa de Obed-Edom e todo o que ele tem, a causa da arca. E Davi disse: o quê? Está sendo bendecido? Chama os levitas. Vamos ver como nós podemos fazer. Vamos buscar a arca do Senhor. O que tenho que fazer? Ah, Senhor Davi, tu tens que ir. Não pode ser de qualquer maneira. Vamos nós outros, preparamos a arca, ponemos aí cuero, preparamos, chamamos aí os ministérios aí de los levitas, os 3 ministérios, os que vai preparar uma coisa, um prepara
para outra, um prepara os utensílios, tapa todo, aí chamamos os coatitas para ir carregando el arca, e vamos agora sendo, e que mais necessita? Não necessita sacrifício. Ah, vale, então trai os melhores cordeiros, vamos sacrificar. E a palavra do Senhor diz que Davi foi e trago lá a presença do Senhor. Elaine, Obed-edom, o que passou com Obed-edom? Tu crees que Obed-edom queria perder a presença do Senhor? Jamás. Ele diz, onde for a presença do Senhor, aí irei. Aí tu vas comigo, aí em Crônicas, no capítulo 15. Primeira de Crônicas, no capítulo 15. Quando habla também que Davi trai a arca do Senhor. Onde estava Obed-edom? Onde foi a presença do Senhor, aí eu irei. Onde vai a presença do Senhor? Vai para tu reinado, eu irei. Eu não me aparto da presença do Senhor. Pode venir o que venga, eu não me aparto da presença do Senhor. O que passou com Obed-edom? Ele era o porteiro da arca. Aí a palavra do Senhor diz, tanto no capítulo 18, tanto no versículo 18, quanto no versículo 24, quando termina Obed-edom e Reías, eram também porteiros da arca. Eles estavam instruídos para guardar a arca. Eles não quiseram se apartar da arca, porque eles sabiam que onde a presença do Senhor estava, algo extraordinário sucedia. Ele soube honrar a presença do Senhor e disse assim, não, onde a presença do Senhor for, eu irei. Onde a arca do Senhor for, eu irei. E nós outros vemos aqui uma história. Quem era Abinadab? Eu não sei se Abinadab era levita. Eu não sei quem era, porque alguns dizem, por ser da cidade de Gat, alguns dizem que tinha uma cidade de Gat que era de Israel, outros dizem que era na cidade onde também que nós conhecemos. Samuel usa muito a história de Davi e Golias, da mesma cidade de Golias, que sabemos que Golias era de Gat, mas o que nós outros sabemos que não importa quem ele era. Importa o que ele foi, que a presença do Senhor chegou em sua casa, chegou em sua família e foi honrada. Sabe o que eu quero dizer a ti nesta tarde? Honra a presença do Senhor. Não despreze a presença do Senhor e por nada permita que a presença do Senhor se vá de sua casa. Não permita que por nada a presença do Senhor se vá de sua família. Se não deixe que a presença do Senhor está aí, mesmo estando difícil, escute isto. Deus te vai cambiar a tua história. Muitos vão ouvir falar de ti. Muitos vão chegar a seus ouvidos dizendo, sabe que aquela pessoa, pois sim, sua casa foi transformada. Sabe por quê? Por a presença do Senhor que estava em sua vida. A presença do Senhor estava em sua casa. Muitos vão ouvir falar deste ministério, dizendo, sabe aquele ministério que para muitos dizia que estava acabado? Sabes aquele ministério que muitas pessoas diziam que nada sairia dali? Ei, aí está dando frutos. Ei, aí Deus está fazendo milagros. Ei, aí Deus está levantando gente capacitada que honra a presença do Senhor mais de qualquer coisa. Pero não está instruído para cuidar da arca. Pero Deus chama. Quando Deus chama, não importa o que a gente habla. Não importa. Deus ministra sobre nossas vidas. E Deus levanta quem tem que levantar. E põe o que tem que pôr. E saca quem tem que sacar. Pero que a palavra do Senhor seja ministrada e que não se aparte de nossa boca. Que não se aparte a presença do Senhor de nossa vida. Senão que a palavra do Senhor possa ser ministrada com temor e valor. Sem medo. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra possa penetrar em sua casa. Que essa palavra possa penetrar em sua vida. Que a presença do Senhor não se aparte de ti. Que a presença do Senhor não se aparte de sua família. Senão que ela seja valorizada. Glória a Deus. Eu quero passar para uma parte aqui. Para a ministração da Santa Cena. Como disse hoje. É nossa Santa Cena. Os que puderem,
participar nesta hora juntamente comigo. Corra